Nexo, uma breve história da informação, parte 4. Não sei se você já chegou a ver, mas no canal aqui já tem mais 3 vídeos relacionados a esse livro, que são insights de algumas partes que eu vou lendo e eu vou compartilhando. Esse livro também, ele traz como pano de fundo, igual eu já até falei em outros livros, a história das redes de informação, né? Por que isso é interessante? Até meio que como uma técnica também para poder ler livro, quando a gente vai ler livro é interessante a gente olhar o que tem meio que de pano de fundo, porque principalmente livros do Harari, ele traz muita informação, acaba inundando um pouco a gente de tanta informação, que às vezes a gente até começa um pouco a se perder às vezes em algumas partes, que ele começa a falar de um assunto, aí ele começa a trazer vários argumentos, várias referências, e depois vai fechando esse assunto, né? Aí é interessante a gente ter sempre em mente o que está por trás do que ele está falando. Essa parte agora é justamente a parte que vem a partir da página 205 até mais ou menos as páginas 308, que é a segunda parte do livro, inclusive. Agora, propriamente dito, que ele já começa a falar sobre a IA, sobre automação. Primeiramente, nesse capítulo ele começa já falando sobre a questão do quais os critérios avaliar para poder dizer que algo é inteligente. Porque no sentido assim, tiveram várias formas de propagar informação ao longo da história. Uma das formas mesmo foi as tabuinhas, tabuinha de argila, onde o pessoal escrevia e através disso o texto era propagado, levava informação de um ponto ao outro. Depois disso, também com a máquina lá pode falar a prensa de Gutenberg, né? Onde também era possível imprimir a escrita, né? Porque antes, se, por exemplo, fosse replicar a Bíblia, teria que escrever manualmente toda aquela informação da Bíblia em outras folhas e tal. Com essa prensa foi praticamente possível. Tinha várias letras, né? E você organizava as letras em palavra e como se a gente fosse olhar como se fosse uma impressão que fazia nas páginas, ou seja, já adianta bastante o processo, né? Isso fez com que a informação também circulasse mais rápido. Depois disso, primeiramente com o telégrafo e também depois com o rádio, também fez com que a informação também circulasse mais rápido. Porque o telégrafo mesmo, já que a velocidade dele, pode falar que é na velocidade da luz, quando manda uma informação, ela era conduzida por um carro até chegar no outro ponto lá, a informação foi chegando mais rápido. E com o rádio também aconteceu isso. Até mesmo nos capítulos anteriores ele fala que foi possível o surgimento do totalitarismo em grande escala e também democracia em grande escala, foi graças a essa tecnologia de rádio e telégrafos, porque isso fez com que a informação circulasse mais rápido, chegasse em vários pontos e, consequentemente, as pessoas acreditassem em uma ideia em comum. Porque o que o Harari trata até como conceitos principais na maioria dos livros dele é justamente que os seres humanos eles seguem narrativas em comum. Então, a partir do momento que as pessoas acreditam em algo em comum, é como se fosse a cola mítica que agarrasse eles e fizesse eles cooperarem, né? Dentre essas histórias em comum, ou pode se chamar também de mitologias, se a gente for olhar, ele inclui várias coisas nesse pacote. Por exemplo, a questão mesmo do dinheiro é uma narrativa em comum que o pessoal acredita, ou seja, todos nós, na verdade, Estado, até deuses mesmo ele coloca como se fosse uma mitologia que as pessoas acreditam em comum, que é uma realidade intersubjetiva, né? Ou seja, isso mesmo que faz com que as pessoas se unem. E o rádio, ele meio que alavancou mais a chegada dessas informações de um grupo maior de pessoas. Consequentemente, se tem várias pessoas acreditando em uma ideologia, faz com que aquelas pessoas se unam e também mesmo até que o poder circule mais rápido, né? Porque sistemas totalitários mesmo, o poder ele acaba entranhando em todas as partes, né? Até mesmo para poder alguém dominar outra pessoa, uma das formas de dominar mais, assim, se for olhar eficaz, é justamente através de narrativa. A pessoa cria uma narrativa, introduz essa narrativa para outras pessoas, as outras pessoas passam a acreditar e automaticamente essa narrativa vai agindo na cabeça da pessoa e a própria narrativa vai meio que direcionando os comportamentos da pessoa, né? Porque ideologia é praticamente isso, né? É como se fosse quase que um vírus que a pessoa absorve e esse vírus começa a conduzir a vida dela. Então, essa parte do livro ele vai trazendo justamente essa questão das informações, como que a informação ela começa a já ser propagada de uma forma mais automatizada. Porque antes, por mais que existiam livros, existia o rádio, ele não tinha uma vontade própria a ponto de produzir algo. Ele só replicava o que já era inserido nele. Mas o computador ele é uma máquina inteligente que já tem capacidade de tomar decisões por si só. Ao longo da história, várias coisas foram acontecendo e o pessoal sempre falava assim, não, mas o computador não é capaz disso, mas o computador não é capaz disso. E o computador foi superando tudo isso. Por exemplo, o computador não é possível jogar xadrez. O computador jogou xadrez. Inclusive, uma disputa que teve que praticamente que foi a disputa que marcou quem queria vencer, a máquina ou o humano, foi justamente uma disputa do AlphaGo, que é um jogo, ele é chinês, inclusive, e não é só um jogo, ele é ensinado culturalmente na região toda lá, é como se fosse um símbolo para eles lá, então é um jogo de táticas. E, consequentemente, em 2016, se não me engano, o que era campeão mundial de AlphaGo perdeu para o computador, ou seja, com isso, o computador chegou a vencer o ser humano em algo que também os humanos pensavam que era impossível. Ou seja, cada vez mais a tecnologia ela vai tomando espaço onde era somente de humanos. Um dos acontecimentos também que marcou bastante essa questão dos algoritmos já tomando decisões por si só
foi uma disputa que começou por volta de 2016, 2017, na região de Myanmar, onde dois grupos começaram a eliminar o outro. E, consequentemente, isso só foi possível justamente porque eles tinham acesso ao Facebook, consequentemente começaram a compartilhar informações e o Facebook propagar essas informações para outras pessoas. Como o algoritmo do Facebook é programado praticamente para poder propagar informações que geram engajamento, ou seja, se compartilha uma informação, pessoas curtem, compartilham essa informação, ela vai ganhando engajamento, que faz com que o Facebook vai propagando essa informação mais e mais vezes, de forma que essa informação começa a aparecer no feed de outras pessoas, sem que aquelas pessoas estejam procurando essa informação. Então, segundo Harari, esse foi do início, assim, onde praticamente o computador ele passa a como se fosse comandar o jogo. Porque até então, nenhuma tecnologia tinha sido possível ela, digamos, dar as ordens. E com isso o computador dava a ordem devido a uma programação que tinha sido feita nos algoritmos, que era de gerar engajamento. E esse gerar engajamento, independente de ser fake news, da informação ser verdadeira ou falsa, para o algoritmo pouco importa. O que não importa é que se tem pessoas curtindo e visualizando. Então essa parte é muito interessante justamente porque é como a máquina ela já estivesse fazendo coisas por conta própria. Quando fala também de computador, é importante a gente ter ideia que é o seguinte: computador, o Harari mesmo comenta que é um termo que ele usou para poder falar de máquinas inteligentes. É algo que praticamente produz informações a partir de outras e tem um hardware e um software. Só que não quer dizer que o computador está limitado a uma caixa preta, que seja, ou um sistema de caixas. Hoje o computador está inserido em várias coisas. Praticamente, se a gente for olhar na nossa casa também, tudo que tem nela praticamente é um sistema de computador. Se a gente for olhar geladeira, micro-ondas, os nossos próprios smartphones, ou seja, tudo tem um mecanismo de computador dentro, né? Então, essa questão, seja lá de computador, de algoritmo e de IA, ele usa o termo computador para poder se referir a tudo isso. Inclusive, até mesmo sobre IA, ele traz até uma comparação interessante, que ele fala que a IA não é praticamente assim, é como se fosse a inteligência artificial. Ele usa até um jogo de palavras que ele trata a IA justamente de inteligência alienígena. Por quê? Porque é uma inteligência não humana, né? Pela primeira vez, as coisas estão sendo comandadas por uma inteligência não humana, logo, uma inteligência alienígena. Outro ponto também que ele traz é que esse sistema eles nunca dormem. Ele até cita uma parte, quando foi começado a usar o computador lá na Romênia, tinha um cara que ele era referência nessa área de tecnologia, e de repente chega meio que fosse um vigia do governo e começa a ficar acompanhando ele o tempo todo. Isso passou meses e meses e anos, e esse cara o tempo todo acompanhando ele mexer com esse computador, porque ele meio que tinha um receio dessa tecnologia. Porém, hoje o computador está em toda parte, não precisa de ninguém para poder nos acompanhar e para nos monitorar. Nos próprios smartphones que carregamos com ele o tempo todo, pode ser monitorado a localização onde estamos, o que falamos, quais mensagens enviamos, quais transações de banco fazemos. A gente está sendo monitorado o tempo todo, inclusive até mesmo se for olhar em quais perfis eu fico a maioria do meu tempo, que as notícias eu acesso. Inclusive, se eu for ler um livro mesmo, seja no celular ou em qualquer outro sistema inteligente também, ele pode monitorar até em que páginas que eu demorei mais, ou seja, consequentemente, que informações que tinha nessas páginas, que me deixou tão interessado, né? Ou seja, é um sistema que ele, por si só, é um sistema de monitoramento perfeito. E praticamente quem dá autorização para ele fazer isso somos nós mesmos, ao estar usando e, consequentemente, aceitar aquelas coisas lá, assim, por exemplo, usar um aplicativo lá e ele quer acessar a nossa geolocalização. Aí tem as opções lá durante o uso, ou não, se for o caso, se a gente quisesse não autorizar, não teria como usar o aplicativo, né? Então é muito interessante como cada vez mais esse sistema eles vêm ficando no controle das nossas vidas. E o detalhe é que, diferente de colocar um espião humano, que tem suas necessidades fisiológicas, inclusive de sono, de alimentações e tal, esse sistema nunca dorme. É o tempo todo ligado e nos monitorando. Se a gente for olhar hoje na cidade mesmo, tem câmeras por todo lado. Sem falar dos próprios aparelhos que a gente carrega. Mesmo se a gente quisesse deixar de usar os nossos aparelhos, mas na própria cidade tem câmeras. No serviço onde trabalhamos, tem câmeras. Marcação de ponto, às vezes, por geolocalização. Ou seja, a gente está meio que sendo rastreado a todo momento e como se não tivesse nem possibilidade de sair fora desse sistema. Um outro conceito que o Harari traz também é justamente o conceito de crédito social. É interessante isso aí, porque se a gente for olhar o crédito social, seria mais ou menos como se fosse o valor que a pessoa tem diante da sociedade, né? É claro que esse conceito ele até faz uma analogia que é algo que já foi desenvolvido há muito tempo, desde a Mesopotâmia antiga. Ele era traduzido em formato de dinheiro, né? A pessoa, digamos assim, ela era medida pelo valor monetário que ela tinha. Esse valor monetário, ele tinha vários símbolos que poderia representar ele. Desde moedas, cédulas, hoje, inclusive, pode ser até bytes de informações. Isso tudo é uma forma de medir o valor monetário que a pessoa tem. Porém, quando se fala de crédito social, ele é mais amplo, até porque dentro dessa questão de quantidade de medir, que é possível medir matematicamente, tem alguns atributos que não é possível. Por exemplo, a reputação. Como que mede a reputação? Como que mede algumas ações que as pessoas fazem?
se, digamos, jogou o lixo na lixeira corretamente ou saiu jogando lixo para a rua fora, se cumprimentou o porteiro, se tratou bem dos pais, como que mede isso? Não é possível. Né? Porém, com o avanço da sociedade praticamente vinculada à tecnologia, vai surgindo meios de medir isso aí, que seriam justamente as curtidas, quando alguém faz alguma coisa, seja um vídeo que ela publica, alguém curte lá, é uma forma que ela está medindo aquilo que a pessoa fez, ou outras formas também até de medir a reputação, seja a pessoa vai no restaurante, se ele foi bem atendido, gostou da alimentação, além dele, às vezes, dar uma curtida, ele também vai comentar que foi bem atendido e tal. E se for o contrário, também da mesma forma. Ou seja, as pessoas elas estão tendo o potencial delas mesmas irem medindo as outras pessoas. E vice-versa também. Isso vai sendo potencializado com as informações, visto que todo mundo está propício a isso. A partir do momento que a pessoa está na rede, digamos assim, seja rede social ou mesmo avaliações do Google, ela está meio que dando uma certa autorização para outras pessoas poderem ir qualificando ela e julgando. Isso vai sendo ampliado para várias áreas da vida. Né? Porque antes tinham algumas esferas, que seja a própria privacidade da pessoa, que ela não era exposta para outras pessoas. Mas com sistemas de vigilância, se a gente for olhar via aparelhos eletrônicos que temos em todo lugar, a gente pode estar sendo monitorado e, consequentemente, quem sabe ser até mesmo julgado a partir disso. Tem até um episódio do Black Mirror que fala, traz praticamente essa ideia de uma mulher que ela precisava ter uma reputação acima de 4, ou o máximo era 5, e para poder ela conseguir comprar uma casa. Se eu não me engano, acho que é isso, um apartamento que ela queria. E para isso ela teria que se comportar bem e também até mesmo tratar bem as pessoas, para pessoas, cada interação que ela tinha, as pessoas poderiam pontuar ela positivo ou negativo, e ali somando ou se não diminuindo. E ela meio que nessa ânsia, para poder aumentar os pontos, ela começa a fazer algumas coisas lá, que ela vai perdendo os pontos, e ela se expõe a situações assim ridículas mesmo, para poder tentar pontuar, mas acaba que ela vai sendo cada vez mais desvalorizada, e também ela acaba sendo até presa no final. Né? Então, essa questão do crédito social, os limites que ele leva a pessoa, né? Isso é claro que é uma ficção que pode trazer muito bem para a realidade, porque o tanto de coisa que às vezes as pessoas tentam fazer justamente para poder ganhar like, ou para poder ter aprovação social, né? Ou seja, acaba que isso, eles já estão um pouco inseridos nesse tipo de sistema. Né? Logo no início do vídeo eu tinha comentado sobre realidade intersubjetiva, que são a capacidade que os seres humanos têm de acreditar em narrativas, em mitologias, ou seja, em coisa que não existe no mundo físico e tal. Agora o Harari também traz o conceito de realidade intercomputadores. O que isso significa? Por exemplo, ele traz a ideia de quando surgiu o Pokémon GO, naquela época de 2016, que as pessoas, através do celular, ficavam procurando onde estavam esses Pokémon para capturar eles. Quem não tinha um celular saía andando na rua e via o que tinha, que era a própria rua, casa, animais que tivesse lá, outras pessoas e tal. Mas a pessoa que estivesse com um aparelho de celular, através do aparelho, ele localizava que tinha Pokémons naquela região e depois capturava esses Pokémons. Ou seja, porque esses Pokémons existiam nos celulares de um e também até de outras pessoas que estavam conectadas com telefones, isso é uma realidade intercomputador. Porque se fosse só num celular, ela seria uma realidade apenas de uma pessoa. Mas quando é uma realidade possível de ser acessada através de vários celulares, já é algo interconectado. Isso traz à tona uma nova ideia de outras conexões. Porque quando uma pessoa captura um Pokémon, automaticamente ele já desaparece nos aparelhos de outras pessoas e outras pessoas não têm mais possibilidade de capturar aquele Pokémon. Outro tipo de realidade intercomputadores que pode ser analisada também, se a gente for olhar, é as próprias avaliações do Google. O que determina que um hotel, que um restaurante, de que um bar, ou de que qualquer empresa ela vai para o topo da pesquisa? É justamente algumas vinculações, seja com outro site, ou seja, mesmo com alguns critérios que foram usados para as pessoas avaliar aquilo ali e fez com que as avaliações deles se tornassem positivas. Consequentemente, também, as pessoas até arrumando um jeito de levar vantagem sobre isso aí também, às vezes usavam também chatbots para poder fazer essas avaliações, assim como em redes sociais também, para poder alavancar e gerar engajamento, né? O cuidado com que é preciso ter em questão até mesmo de analisar essas avaliações tão altas, mas será que elas foram feitas por pessoas ou por chatbots? As consequências que vem trazendo, né? E outra ideia também que é comentado já praticamente para poder ir fechando essa parte do livro agora, essa segunda parte, é justamente sobre os algoritmos também, o quanto que eles podem pegar viés racista. Porque os algoritmos eles são treinados com base em banco de dados. E esses bancos de dados, eles são coletados, seja lá de onde tem dados. E a grande maioria de dados, se for olhar, às vezes está mais concentrado, inclusive na Europa, onde tem uma boa quantidade de pessoas brancas. No livro traz um exemplo mesmo, que tinha um algoritmo de reconhecimento facial, como ele foi treinado com um banco de dados de pessoas brancas, em grande maioria por homens, ele tinha uma grande dificuldade de reconhecer rosto de mulheres negras. Por quê? Porque, na verdade, o algoritmo ele não enxerga, ele não vê.
ele pega uma imagem e compara com o banco de dados. Como o banco de dados não tinha imagem de mulheres negras, consequentemente ele não percebia esses rostos, né? E isso não foi que foi planejado para poder acontecer, não. Simplesmente foi fornecido aquele banco de dados e ele foi treinado com base nisso. Porque o aprendizado de máquina é como se o algoritmo bebê ele começasse a aprender, através até mesmo de reforço positivo. Na medida que ele é exposto a um determinado dado, ele vai aprendendo sobre aquilo. Se ele não é exposto a outro dado, ele não aprende sobre aquilo. E voltando até aquela parte lá mesmo sobre a questão do engajamento, o algoritmo ele pode também começar a entender que por as pessoas estar curtindo algo, quer dizer que elas gostem daquilo. Mas, por outro lado, as pessoas já estão curtindo aquilo justamente porque o algoritmo está fazendo com que aquelas informações apareçam para elas. Então, nesses dois sentidos, às vezes, não sabe quem que influenciou quem primeiro. É claro que as duas partes, elas têm os graus de responsabilidade, mas, porém, nessa parte já vai deixando muito claro como que é preciso ter um cuidado ao treinar esses algoritmos. É muito interessante assim, as consequências que vai sendo trazidas com essa questão da inteligência artificial ficando presente cada vez mais na vida das pessoas. E lembrando que esse vídeo daqui também, ele é o 4º vídeo já falando sobre os insights desse livro Nexo. Aqui no canal já tem os insights 1, 2, 3 e esse daqui está sendo o 4. Caso queira saber um pouco mais sobre os conceitos que foram apresentados mais no início do livro, é preciso assistir os vídeos anteriores.